Oi, gente. Bem-vindos ao podcast Pode Isso. Eu sou o João. Eu sou a Thaís. Eu sou a Bruna. Eu sou a Isadora. Eu sou o Silvio. E no episódio de hoje iremos bater um papo sobre a democratização da arte e da moda. Antes de conversarmos sobre arte e moda, vamos apresentar aos nossos ouvintes a definição de teoria crítica. Sendo um produto da Escola de Frankfurt, a teoria crítica visa criticar e mudar a sociedade como um todo, em contraste com a teoria tradicional, por exemplo, que visava somente entender e explicar a sociedade. A teoria crítica surge como uma teoria emancipatória. Ela tem o intuito de criar uma sociedade racional e livre que atenda às necessidades de todos. É nesse sentido que a teoria crítica é o que ela mesma diz, crítica. E é compreendendo justamente essa necessidade do senso crítico proposto pela teoria que a gente está aqui hoje para conversar sobre arte e moda. E a gente imaginou que muitas pessoas pensariam, mas o que tem a ver essa tal da teoria crítica com arte e moda? Simples, tem tudo a ver, gente. Eu sinto que é assim, quando a gente pensa na sociedade atual, ela é muito massificada. E, as pessoas consomem coisas muito parecidas. E, às vezes, a gente não sabe a procedência dessas coisas que são muito parecidas. Muitas vezes, inclusive. Exato. A gente sempre tá, a gente consome muita coisa igual por conta da internet, por conta da globalização. E, enfim, tudo que a gente consome é meio parecido. Então, a autenticidade das produções, sejam elas, audiovisuais, das roupas, do que a gente assiste, do que a gente ouve, o audiovisual, do que a gente come, tudo é muito parecido. Inclusive, essa questão da pessoa mesmo, ela acaba meio que... Ela é única, a pessoa é única, mas com essa coisa da padronização, ela acaba se tornando, igual a todas as outras na questão de consumo e desejo. Exato. Isso é uma característica até da bala mágica, da Epoderma. Sim, do mesmo produto vir e mudar se não der certo. Exato. E, nessa, a nossa própria personalidade, o nosso senso crítico acaba se tornando uma vítima desse sistema. Porque a gente perde meio que o nosso parâmetro de falar, não, isso é muito bom, isso é muito ruim, isso significa algo, isso não significa algo. Que é justamente o propósito da teoria crítica. Então, pensando nesses artistas que estão próximos da gente, mesmo que não tenha tanta visibilidade, nós encontramos o Júlio Jimenez. Ele é o criador da Flowers in Desert, conhecido também como FID, que é um laboratório de criações que oferece uma proposta muito diferente de consumo, pautada na sustentabilidade e também na execução de peças carregadas do senso crítico. Então esse artista que a gente escolheu e encontrou aqui de Sorocaba mesmo, que é o Júlio, ele tem um conceito, uma visão muito boa sobre tudo isso que a gente acabou de falar. Que por mais que o laboratório dele seja sobre criação e também sobre venda de certa forma, não é só sobre isso que ele quer retratar, que ele quer passar para o público dele, para os clientes dele. E trocando uma ideia com ele, esses dias a gente teve uma conversa, a gente chegou sem querer nesse assunto sobre a democratização da arte e da moda hoje, e ele teve uma fala que eu acho que vai agregar muito, né, nessa nossa conversa hoje. Eu acho que o papel da FID em tudo isso é amplificar essa questão de não só consumir arte, como produzir também. Além de ser de uma forma mais direta, uma forma pela rede social, de conseguir trazer uma forma que as pessoas vejam como é fácil produzir e vivenciar a arte. Diferente de uma galeria, que é algo fechado, que não é todo mundo que tem acesso. Eu acho que a internet ela traz muito disso, de conseguir democratizar muito mais a arte do que ela estando dentro das galerias, por exemplo. Que eu acho que as galerias ainda não chegam na internet da forma que deveriam chegar, sabe? Elas ainda são muito, muito fechadas, muito físicas. Elas ainda são muito... não chegam do mesmo jeito que a internet chega. E do mesmo jeito que a moda também chega, né? A moda chega para todo mundo. Quando você veste uma roupa pintada à mão, aquilo ali a pessoa nota na hora que é uma coisa diferente de uma roupa normal, né? Eu acho que é mais ou menos isso. E, agora que a gente ouviu o que ele quer dizer, dá pra conectar bastante com a nossa conversa do começo do podcast mesmo, quando a gente fala sobre essa, sobre essa intenção da indústria cultural de sempre estar induzindo, forçando um tipo de produto.
na população, que não necessariamente é o produto mais criativo, é o mais legal, o mais interessante, mas é o produto que a massa quer consumir, entre aspas. Então, quando você escuta ele falar que a peça dele, quando ele tá produzindo alguma coisa, a peça podendo ser uma obra ou uma peça de roupa, que é o que ele costuma vender, ela não tá consumindo só uma peça de roupa, ela tá consumindo todo um propósito, toda uma ideia. Eu acho que a gente pode ter o Júlio como um dos agentes dessa democratização da arte. Ainda mais que ele tá nesse meio, inclusive, né? Porque a gente aqui não tá nesse meio inserido igual ele, porque ele é artista, ele tem uma marca, ele trabalha com isso. Então, assim, a gente tá estudando, a gente conversa sobre, a gente dá uma olhada, mas ele vive isso. E justamente o que é muito legal, porque ele vive e tem essa visão diferente, inovadora sobre o assunto. Exato, e é por isso que a gente deve principalmente apoiar não só ele, mas como outros artistas que a gente vê que estão crescendo e tentando se colocar nesse meio, nesse mercado, que, querendo ou não, é muito difícil ainda assim. E ver ele tentando fazer o papel dele e democratizar tudo isso é muito interessante. Justamente porque quando você pensando assim como publicitário agora, e na história das teorias que a gente estava estudando esse semestre, quando a gente pensa nisso, e a gente pensa na teoria crítica principalmente, a gente percebe que, tipo, a teoria crítica, eu acho que ela é a teoria mais impactante para a população, ou que visa o maior impacto para a população. Sim. Todas as outras visam mais a manipulação, estudam como a publicidade funciona e tal. Essa justamente critica, né? Então, exato. Isso é diferente. Essa justamente critica. Então, a gente conseguir ter contato e dialogar com artistas que aplicam a teoria crítica é muito legal. E Sim. faz a gente pensar sobre o que a gente está consumindo, o que a gente está fazendo, né? Exato. Isso influencia muito. Sim, é um ponto crucial, eu acho, para tudo isso e para todo isso que a gente quer tratar, esse assunto. É uma pena que a gente não conseguiu trazer mais áudios da conversa com o Júlio, mas é porque ele é muito ocupado. Mas quando você conversa com ele, você percebe o quão bem entendido ele é do assunto, o quão cheio é o repertório dele. E esse repertório é muito bem traduzido no que ele faz. Então você nunca tá só consumindo uma peça, você sempre tá consumindo muito mais que isso. E o que você tá consumindo além da peça é o que acaba sendo um diferencial na hora de você ser impactado por um produto e você tá pensando antes de consumir. Porque, tipo, eu vou comprar uma jaqueta? Não, é uma jaqueta que tem essa referência, que fala sobre esse movimento, que surgiu em determinada época, onde isso estava acontecendo no contexto global. É muito mais que só a peça, entendeu? Sim, porque até moda é cultura, então, tipo assim, às vezes o que você veste fala muito sobre você. Exato. Então, eu acho que quando você escolhe entender essas questões, eu acho que você muda como pessoa, você não muda só como cliente ou como consumidora, ou eu acho que muda a formação como pessoa, caráter. Exato. Acho que agrega muito pra pessoa. E esse é o potencial da arte no seu cerne mesmo, né? A arte, ela serve pra estar transformando a sua perspectiva e pra estar sempre fazendo com que a pessoa que tenha contato com aquela obra repense muito além do que só ela tá vendo, do que ela tá sentindo. Que é só uma imagem ou uma Exato, roupa, não, assim. tipo, instigue o questionar, sabe? Vai atrás, o que está me dizendo? O que está fazendo repensar? E através desse questionar, né, de ficar se perguntando o porquê das coisas, que surgiu as teorias, né? Porque se não houvesse questionamento, a gente estaria até hoje pensando que a comunicação nada mais é do que uma filosofia, uma questão normal da vida, mas na verdade ela está por trás de muita coisa que a gente faz, pensa, consome. E é por isso que é muito legal a gente ter conseguido linkar a teoria crítica com o papel da arte, porque eles têm tudo a ver. A arte, ela serve para questionar, a teoria crítica é a teoria que instiga a população a estar questionando e saindo da caixa da sociedade que é muito quadrada na maioria das vezes. Então esse foi o papo de hoje do podcast Pode Isso, da matéria de História e Teoria. Então, pessoal, muito obrigado pela atenção e uma boa semana a todos.